Tua Bíblia, por favor, em Provérbios, capítulo de número 4. Provérbios de Salomão, capítulo de número 4. Eu vou ler com vocês a partir do versículo 1. Salomão foi considerado, na sua época, o homem mais sábio. Salomão foi considerado um dos homens mais ricos da sua época. Mas nem por isso ele deixou de errar, nem por isso ele deixou de falhar, nem por isso ele não tropeçou. Mas ele deixou registrado, entre outros livros, esse livro de Provérbios, que é um livro de princípios incríveis, que eu e você precisamos registrar na nossa rotina. Capítulo 4, versículo 1 em diante, que diz assim: Filhos, escutem a instrução do Pai, estejam atentos para que obtenham entendimento, porque eu lhes dou boa instrução. Não abandone o meu ensino. Quando eu era menino, em companhia do meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos da minha mãe, ele me ensinava e me dizia: que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento, não se esqueça, nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria e ela guardará você. Ame-a e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento. Valorize a sabedoria e ela o exaltará. E você a abraçar, se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução e não a deixe, guarde-a, porque ela é a sua vida. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus, e evite esse caminho, não passe por ele, desvie-se dele e passe longe. Os maus não dormem se não fizerem o mal, o sono deles foge se eles não fizerem alguém tropeçar. Assente-se, por favor. Olha, talvez você pense que o desafio que você vai enfrentar amanhã, talvez você pense que o desafio que você vai enfrentar amanhã, o problema é exatamente o boleto. O problema é consertar aquele carro. O problema é consertar aquele relacionamento. Mas eu digo para você que a tragédia da vida de alguém acontece quando falta sabedoria, ou quando ela é ignorada. Sabedoria, ela é a compreensão de princípios de funcionamento. Sabedoria é a compreensão de princípios de funcionamento. Olha, muitas coisas você acha que tem um problema, mas na verdade é só um problema de sabedoria sobre aquilo. Eu lembro que eu me bati para achar, como todo lugar tem profissional e profissional ruim, profissional bom e o profissional ruim, eu me bati para achar profissional bom para mexer na mecânica, por exemplo, da caminhonete, até eu aprender a mexer com algumas coisas. Então, algumas coisas é problema para você, mas para o teu mecânico não. Algumas coisas é problema para você, mas para o TI, para quem mexe com informática, não é. Então, o principal problema nosso é sabedoria sobre alguma coisa. Sabedoria vem do grego, que significa sofia, que significa excelência mental. Meu irmão, por que devemos aceitar os conselhos de pessoas mais velhas? Por que nós devemos escutar líderes? Pelos resultados das suas vidas, pelos sucessos e também pelos seus arrependimentos. Porque o bom líder, até quando erra, acerta. De que forma? Sendo humilde, reconhecendo, retomando. Então, nós devemos escutar as pessoas mais velhas, nós devemos escutar os nossos líderes, pelo simples fato dos resultados das suas vidas também. Você chega em um lugar parecido mediante a quem você escuta. Não é verdade? Salomão, ele deixa registrado aqui a sabedoria como o conselho de um pai. Algo que representa alguém que já passou por um caminho e que vai deixar escrito,
vai deixar registrado o caminho em que o seu filho deve passar. Salomão lembra sobre o conselho de quem se preocupa, o conselho amoroso de um pai. Ele instrui sobre princípios que também recebeu de Davi, o seu pai, e que as provas da vida o levaram a concluir que esse é o melhor caminho. Ele fala sobre o caminho que o protegerá, que o honrará, que trará sucesso na caminhada, que trará resultados bons. Algumas pessoas, por exemplo, elas têm uma ausência de sabedoria e um excesso de temperamento. Olha só, quer ver o que é falta de sabedoria? Olha para cá, presta atenção. Você está nervoso com alguma situação da tua vida, seja qual for a situação da tua vida, e você pagou R$2.000 naquele celular, ou talvez R$10.000 naquele celular, e de repente você discutiu com aquela pessoa. Então você pega aquele celular e joga na parede, e quebra aquele celular. Você resolveu o seu problema? Você só aumentou o seu problema. A falta de sabedoria faz isso. Dependendo com a pessoa que você compartilha um problema, você vai ter 2 problemas agora. Não é? A falta de sabedoria vai fazer com que o rombo aumente mais. Jesus Cristo mesmo falou sobre remendo novo em tecido velho. Se você faz um remendo com tecido novo num tecido velho, quando você lavar a roupa, o tecido novo, ele vai encurtar, e o tecido velho, ele não vai aguentar, então o rombo vai ficar maior depois. Conselhos, mas para uma pessoa que falta sabedoria, não tem para onde ir, não tem o que fazer, não é? Então, a diferença entre as épocas da nossa vida é a sabedoria. Eu tenho certeza, se eu perguntasse para todo mundo aqui, você não entraria por um caminho lá atrás se você tivesse a cabeça que você tem hoje? Todo mundo ia falar, com certeza, pastor. Quem aqui já teve pedra no rim? Olha, tem alguns premiados aí. Você tomaria mais água para não ter pedra no rim? Com certeza, pastor, com certeza, não é? Quem tem problema de fígado hoje, sério, ou, dependendo, quem tem problema de diabetes, vamos falar que é a dançarina do diabo, né, as diabetes. Quem tem problema hoje não é um problema genético, não tomaria mais cuidado com algumas coisas? Enfim, são N situações na vida que hoje você adquiriu sabedoria pelo arrependimento. Você não abriria aquela porta, você não entraria por ali. Então a diferença entre as épocas da nossa vida é a nossa sabedoria, porque ela determina o quê? A nossa saúde. Ela determina o quê? O favor que virá sobre as nossas vidas. E nós não podemos desperdiçar isso, porque a sabedoria não é algo que vem da genética. Você pode ter um pai estúpido como Saul e ser um filho brilhante como Jonathan. Você pode ter ali um pai brilhante como Davi e pode ter um filho estúpido como Absalão. A sabedoria, ela não é produzida pelo tempo. Há pessoas de idade já avançada que só fazem besteira, são verdadeiros irresponsáveis. Verdadeiros irresponsáveis. Esses dias eu estava saindo na Juscelino ali, a hora que eu vi um homem com a cabeça no meio fio e o corpo na Juscelino. Isso já era 11 e pouco da noite, e sangue. Quando eu fui atender ele com uma roupa meio de MC, tinha 70 e poucos anos de idade, foi para trabalhar, mas não foi trabalhar e encheu a cara. O carro dele, estacionado, ele foi sair do carro, caiu de bêbado, bateu a cabeça, e aí parou um carro atrás, conversei, deixei a caminhonete estacionada ali, fomos levar o carro até a casa daquele senhor, porque fomos descobrindo por telefone que ligaram e tudo mais. Quando fui ver, o homem que estacionou o carro era policial civil, ali estava paisana e auxiliou ali, mas 70 e poucos anos de idade, estava indo trabalhar, mas a família arrebentada, tudo arrebentado, num ponto daquele ali, com um celular, com um carro caro ali, e toda uma situação. Gente, agora, compensação, você encontra meninos de 18 anos, que é impressionante. É impressionante esse menino, às vezes, ou menina, como chega a ser
muito novo para algumas coisas, mas tem responsabilidades incríveis para cuidar, às vezes até de pai e mãe. É pai do pai, é mãe da mãe, às vezes. Compensação, você vai encontrar homens de 40 anos que não é por motivo de uma situação que aconteceu. Não, mora com o pai e com a mãe ainda. E fica jogando videogame em casa, fica jogando no celular. Então é muito importante entender sobre esses fundamentos da vida. Sabedoria. Hebreus capítulo 9, versículo 29 diz que nós vivemos aqui uma só vez. E logo vem o juízo. Então, o primeiro princípio que eu quero passar para vocês aqui, entre alguns, e eu vou ter que passar rapidamente, porque não tem como eu esmiuçar muito. Primeiro princípio, primeiro ponto. Seu principal problema é a ausência de sabedoria sobre algo. O principal problema é a ausência de sabedoria. O que é uma pessoa sábia? É quem sabe. Nós devemos conversar com quem sabe de tal área para aprendermos. Não é? Precisamos. Se não consegue avançar em tal área, é porque está faltando sabedoria nisso. Então nós precisamos ter a humildade de perguntar, de aprender, de avançar. Há pessoas que o nariz empinado não deixa chegar em lugar nenhum. Eu lembro quando eu tinha 15 anos e trabalhava de office boy, é uma profissão antiga já, extinta. E eu não conhecia nada de Curitiba, centro de Curitiba, certidão negativa de débito, INSS, previdência, e ficar lidando com todas essas questões bancárias e tudo mais. Eu lembro que no ano de 99, eu saía às vezes do hospital onde eu trabalhava com mais de 5 mil reais em dinheiro para pagar protesto do hospital. Era muito dinheiro naquela época, o hospital tinha que confiar em mim, porque era muito dinheiro. Agora, você veja bem, o salário mínimo naquela época acho que era 130, 140, algo assim. E eu lembro que eu não sabia muitos lugares. Então você para e você pergunta. Como que chega? Como que faz? E aí eu fui entender lá na frente o que acontecia comigo. Os meus 2 filhos mais velhos, um está se formando em psicologia, o outro está estudando. E esses dias eu estava vendo um estudo e eu perguntei para eles: vocês acham que eu tenho déficit de atenção, TDAH, dislexia? Meu Deus, pai, forte. Você tem forte na mesa, assim, almoçando, você tem, pai, você tem uma dislexia, um TDAH, muito forte. Eu falei, então é isso, então, o que eu leio eu não entendo direito, o que eu leio eu tenho que ler de novo. Eu lembro que eu fiz um curso de informática com meu irmão, e o meu irmão de criação, ele é 1 ano e 6 meses mais novo que eu. E o professor falava sobre informática, eu olhava para aquilo, parecia que ele estava falando outra língua. Quando eu vi o meu irmão apertando, não sabia ligar um computador, meu irmão apertava ali, daí eu falei, então é assim, daí onde que tem que ir aqui, beleza. Tinha que repetir aquilo lá, sei lá quantas vezes. Para eu preparar um sermão, eu leio, releio, leio de novo, releio, escrevo, minha mente foge, eu tenho que ler de novo. É um sacrifício absurdo, mas a sabedoria faz você encontrar um meio. E a gaguez então para falar em público? Tem que encontrar um meio, tem que escrever, mas você encontra um meio. Então o problema é a falta de sabedoria naquilo, para se resolver aquilo. Temos que dar um jeito nisso. Hoje em dia muita gente arruma desculpa, não puxa nem a descarga em casa. Por quê? Porque eu tenho TDAH. Meu irmão, pelo amor de Deus, tudo foi feito para ser superado. Pare com isso. Algumas pessoas ficam usando essas coisas de muleta. Pelo amor de Deus, não fecha a porta e guarda-roupa, não fecha a gaveta, deixa a cobra pela casa inteira. Não, isso é falta de rotina. Então, meu irmão, não é desculpa não, pelo amor de Deus. Você precisa de sabedoria na área em que você está carente. Então, seu principal problema é a ausência de sabedoria nessa área. Segundo ponto, quanto mais claro é o seu alvo, mais claro será a sua fé. Você vem para a igreja por vir? Aceitou Jesus por conveniência? Qual que é a tua missão? A confusão, ela faz nascer a dúvida. A confusão faz nascer a dívida. A confusão faz nascer a perca. Faz nascer o caminho ruim. Presta atenção no que eu vou falar. Um terrorista com um alvo específico, ele é mais poderoso do que um patriota sem alvo nenhum.
Uma pessoa não crente tem mais poder na terra do que um crente que não tem alvo nenhum. Então, meu irmão, o teu alvo há de expor também os teus adversários, as tuas limitações, as tuas dificuldades. Quando você tem um alvo, você vai identificar o que é adversário ali, quais são as tuas limitações, seja o que for que você tem que superar e vencer para alcançar esses alvos. Então, meu irmão, um dos adversários talvez pode ser a ansiedade. Como vencê-la? Não é verdade? Então, os teus alvos, eles confirmam também quem são os teus amigos. E isso é importante a gente entender. Os teus alvos, eles decidem o valor do teu tempo. Agora, está vivendo por viver, parece aquela música, né? Vivendo por viver. Se viver por viver, vai viver triste. Porque essa é uma música de abandono, né? Essa é a música de abandono. É uma das músicas mais tristes que eu conheço. Essa música do Roberto Carlos, né? Vivendo por viver. Sem motivos vou vivendo por viver. E aí ele começa a se lamentar. E existem pessoas que encontraram o segredo da vida. E aí, meu irmão, não tem noção do que está nesse testamento, que é o direito à vida. Não tem noção de ler. Por quê? É difícil. Você viu a grossura desse livro? É difícil. É umas letras meio complicadas, porque fica falando aí, vós, nós, né? O que significa iconoclastra? Você tem ferramentas incríveis para traduzir. Você tem Bíblia com a linguagem de qualquer tipo para você entender isso, que vai falar sobre eternidade. Então, quanto mais claro é o seu alvo, mais claro será a sua fé. Você está entendendo? Meu irmão, terceiro ponto. O teu sucesso, ele é determinado pelo que você está disposto a ignorar. Você tem que ignorar erros passados. Senão Satanás, ele vai usar isso e ele vai martelar a tua coragem. E o mundo, ele não é mudado, não é ajustado, a tua vida não muda. Não é porque você, meu irmão, tem pouco recurso, porque você é simples. Não. Ou porque você é mais de idade ou pouca idade. A tua vida não muda por falta de coragem. Falta de coragem. O que muda o mundo é a coragem de você assumir responsabilidades, posturas e tantas coisas assim. Winston Churchill, Winston Churchill, ele disse uma vez, né? Ninguém vai alcançar o alvo ou o seu objetivo se parar para atacar pedra em cada cão que late. Meu irmão, senão você vai parar, você não vai fazer nada na tua vida. Você quer casar? Aí vai chegar alguém e falar, mas tem certeza que quer casar, rapaz? Veja bem, escuta, tem isso aqui, tem aquilo lá, você vai querer casar mesmo? Então eu não vou casar mais, eu vou ficar solteiro. Aí vai chegar alguém, você tem certeza que você vai ficar solteiro ou solteira? Porque tem isso, porque daqui a pouco, veja bem, ficar solteiro, meu irmão, tudo vai ter desafio, a vida nunca fica mais fácil, mas a tua sabedoria, ela pode aumentar. Algumas situações para você hoje, é fichinha, não é? Eu, às vezes, chego a irmãos e falo assim, pastor, você pode ajudar no autoatividade, no ITQ, porque eu estou em dúvida sobre isso, mas um dia eu quebrei minha cabeça para fazer aquilo. Hoje, para mim, é simples uma série de coisas, mas antes não, porque os desafios, eles determinam a tua maturidade, os desafios, eles vão determinar a tua sabedoria. Se você faz tudo pelos filhos, você está impedindo eles de ter sabedoria. Um pai, uma mãe correta vai auxiliar sim, é lógico que sim, mediante a idade, porém é mostrando o caminho. Davi errou como pai de Salomão, não? Davi errou como pai de Salomão? Errou. Salomão também errou como pai? Quem na Bíblia não errou? Jesus. Mas olha a ascendência de Jesus. Todos que estão ali, Jacó, Raabe, você vai vendo ali, Jessé, Davi, Abraão, olha aí,
você vai vendo. Olha como é que foi a vida desses homens. Mas eles tiveram coragem. E eles adquiriram sabedoria. Meu irmão, presta bem atenção no que eu estou falando. Você precisa ignorar o desrespeito. Algumas situações, você precisa ignorar, meu irmão, algumas situações de familiares, senão você nunca vai ficar casado. Você precisa ignorar. Quando eu falo desrespeito, lógico, tem entendimento sobre o que eu estou falando. Você tem clientes ali. Alguém pode surtar e coisa e tal. Isso não significa que você tem que surtar. Eu não quero trabalhar mais com o público, porque o público é complicado. Tá bom, então você vai trabalhar de empregado numa empresa. E aí você pode encarar um patrão mal-humorado em um certo dia. Nós nunca vamos escapar de pessoas, mas tem um tempo certo de nos posicionarmos. Tem a forma certa de nos posicionarmos. Seja quem for. Sabedoria. Porque aquele mesmo que fala grosso com você, em casa chega para a esposa, sim, senhor. Dependendo. Então, existe uma sabedoria de posicionamento. O teu futuro tem que ter mais da tua atenção do que o teu passado. Você vai encontrar pessoas enraizadas, escravizadas pelo seu passado, e com um demônio na orelha dizendo: você não tem direito, você não pode, não é, nem tente, não. E principalmente o demônio falou assim: não fale com Deus, não fale com Deus, Ele não vai te ouvir. Já aconteceu com você isso? Meu irmão, olha, eu perguntei esses dias uma pessoa: em quantas partes é dividido o cérebro? A pessoa falou: depende da pancada. Na verdade não é, né, cara? Depende da pancada. Na verdade não é. Na verdade eu não estou nem falando cientificamente, né? O bulbo, né? Não é isso. Trazendo um resumão da psicologia aí. Passado, memória e imaginação, né? Então, memória e imaginação. A memória, as coisas que se passaram. A imaginação, fotos do futuro que ainda não veio, mas você imagina. Então a tua memória toca o passado, a tua imaginação toca o futuro. Mas o que te chama a atenção no teu alvo se torna mestre nos teus objetivos. Você chacoalha o pó, você levanta e bora para o alvo. Você não pode mudar o que passou, você pode melhorar daqui para frente. Filipenses 3, versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da sabedoria, vocação de Deus em Cristo Jesus. Quarto ponto, sua missão. Presta atenção no que eu vou falar, guarda isso com você. A sua missão é o único lugar onde a sua provisão financeira está garantida por Deus, porque ela é uma resposta do motivo do teu nascimento. O dinheiro, ele não te segue, ele está te esperando no lugar da tua missão. Quando eu falo dinheiro, eu estou falando sobre provisão em geral. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. E tem gente que é tão pobre que nem dinheiro tem, mas é rico de orgulho. Então eu falo essas coisas para você porque a sua missão é o único lugar onde a sua provisão financeira está garantida por Deus. Deus, Ele vai garantir a provisão pelo motivo do teu nascimento. Quando você nasceu, no ventre da tua mãe, já tinha um objetivo na tua vida, porque você é a resposta da oração de alguém. E de tempos em tempos pessoas são despertadas no propósito. Com quantos anos Moisés estava quando ele foi despertado para o propósito? 40 anos. Aí ele achava que era de um jeito, tropeçou. Com 80 anos ele estava preparado para o propósito. Com quantos anos Jesus desceu as águas do batismo? Quase 30, né? Quase 30 anos. Compensação, Samuel, com quantos anos? Ele era criancinha ainda. E quando ele era, vamos dizer assim, junior, o Senhor o chamou para o ministério. O Senhor o chamou para a missão.
Então, existe um motivo do teu nascimento, que é a resposta de pessoas. Tem pessoas que com 80 anos se despertam, 90 anos são despertadas para a vida com Deus. E eu preciso entender que eu sou a resolução do problema de pessoas que Deus colocou aqui na terra, como resposta da oração de alguém. E quando eu sou ligado à videira, eu vou dar esse fruto. Quem não é ligado à videira, não dá fruto, dá problema. Nós precisamos entender que nós nascemos e temos a vocação para algo. Esse microfone, ele recebe o quê? Ele é a resolução de um problema de comunicação. Eu preciso falar de uma forma que eu não precise gritar para chegar aí. O relógio resolve um problema. Advogados resolvem problemas aí de leis. Os dentistas resolvem problemas dentários. Os teus olhos resolvem o problema da tua visão, teus ouvidos, enfim. Tudo que foi criado na terra é a solução para algum problema na terra. Agora você acha que a tua vida foi feita para ficar num joguinho virtual? Para ficar enfiado numa cama, só assistindo fofoca? Ou uma vida ilusória? Por mais que você tenha se aposentado, a Bíblia vai deixar bem claro, porque nela não está escrita aposentadoria, está falando sobre renovo. Você tem propósito, meu irmão, como um farol aqui na terra. Você não decide a tua missão, você descobre a tua missão, que é dada por Deus. Deus decidiu qual é a tua missão. Lá no ventre da sua mãe, a tua missão destaca o problema para que você veio para resolver. Quando eu vi um teatro, eu já estava servindo a Deus, e eu lembro que eu trabalhava de office boy, a gente tinha 16 anos, e eu via aqueles homens pedindo dinheiro na rua, alguns com deficiência, algumas pessoas com problema, e na verdade todos eram problema com drogas, todos eram uma situação ou outra, e eu fazia o serviço, terminava o meu horário, eu voltava lá, e eu começava a conversar com aqueles homens. Mas você sabe que Deus pode abrir uma porta para você, e ficava conversando, e eu tinha que comprar às vezes alguma coisa para aquela pessoa, mas voltava no outro dia, trazia uma Bíblia para a pessoa. Quantas vezes? E um dia eu vi um teatro, que eu saí chorando. Eu sou pedrona para chorar, mas eu saí chorando daquele culto, que se tratava da recuperação de alguém, que o inimigo fazia essa pessoa colocar a arma na mão, colocar na sua cabeça, usar drogas, e eu entendi que o meu ministério é na recuperação de vidas, na recuperação de vidas. E quando eu cheguei no Sabará, eu vi um povo ali, do mamano ao caducano, mas inchado. Inchaço não é crescimento, inchaço é doença. Ah, meus irmãos, Deus sabe do coração de cada um de nós, de todos nós, mas nessa caminhada você vai descobrindo a sua missão, e você precisa achar um jeito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu um jeito. Ele deu um jeito. E aí você descobre a tua missão. Deus coloca isso no teu coração, e você pensa que o teu problema é como Saul pensava que o problema era as jumentas do pai, mas ele, procurando as jumentas do pai, chegou na casa do profeta Samuel. O profeta Samuel já tinha preparado um banquete para ele, e falou: ei, isso que você está esperando que se resolva, que eram as jumentas do teu pai que tinham fugido, já está resolvido, elas já estão lá. Deus permitiu isso porque Ele quer ter com você. Deus quer ungir você, Deus quer abençoar você. Você acha que o teu problema é dinheiro? Você acha que o teu problema é legado, é filhos, é casamento, é saúde? Não! A provisão, seja o que for, da tua vida está ligado à sua missão, ao motivo do seu nascimento. E você vai descobrir a sua missão quando você der o passo para resolver aquilo que dá problema, aquilo que te irrita. Talvez é limpeza, talvez é uma conversa que ajude alguém, talvez é financeira, talvez é estrutural, mas eu não sei. Mas Deus vai prover na tua vida. Amém? A tua visão, meu irmão, é como uma lente. Ela destaca o problema que você percebe aqui na terra. Outras pessoas não veem aquilo, mas você vê. Outras pessoas ignoram aquilo porque não é tão importante, mas você enxerga que aquilo é. Foi Deus que fez você, Ele colocou isso em você. Você deve construir as suas qualificações baseadas na tua missão. Deve marcar horários e conversas que vão te manter no controle da tua visão.
pois ali é o seu lugar, ali é o teu número, o desafio que vale a pena, a bênção de Deus, inclusive financeira, e é muito maior do que você está vivendo. Pode ter certeza sobre o que eu estou falando. A bênção financeira, ela vai se concentrar no centro da tua missão. Você pode ter um aperto aqui, você pode ter um aperto lá, mas meu irmão, escuta o que eu estou falando. Eu não sei como, mas a vida avança. Avança. Olha a tua vida 10 anos atrás, olha a tua vida agora. A tua vida avança. Quinto ponto: o teu foco presente está criando sentimentos presentes. O teu foco presente está criando sentimentos presentes. Deus te deu a graça de focar, e os seus sentimentos estarão conjunto com o teu foco, com o resultado dele. Por exemplo, quando você escuta falar sobre céu, quando você escuta falar sobre harmonia, sobre o amor de Deus, sobre o resgate, teu coração se enche de esperança, você é ligado nos céus e tudo mais. Agora, quando você escuta falar, escutem, vai azedar para você, hein? Amanhã, veja bem. Então, os retratos que você está imaginando, decidem os teus sentimentos hoje. Imagine só, algumas pessoas aqui vão lembrar do que eu estou falando. Se a tua mãe e teu pai chegavam para você e falavam, depois do almoço você vai apanhar. Perdia o gosto aquele almoço. Perdia o gosto. Estava comendo ali, não tinha mais gosto de nada. Se você estava assistindo aquele desenho que era tão importante para você, alguma coisa, você não estava vendo mais nada ali, você não estava ali mais. Você não estava mais ali. Porque os teus sentimentos se colocaram na surra. Não é? Na surra. As pessoas que trabalham com marketing, essas pessoas, elas recebem muito dinheiro para elas explorarem os sentimentos e explorarem o desejo. Isso se tornou uma guerra hoje, a questão do marketing. Uma guerra. Você vai para o shopping hoje em dia, você chega no shopping lá, você encontra a pessoa triste no shopping ou não? Difícil, né? Vai numa igreja para você ver. Vai no shopping, todo mundo lá. Se aparecesse a conta bancária na cabeça de cada um, você vai ver a tragédia que era. Não é? Mas as pessoas estão no shopping o quê? Tem uma musiquinha lá. Você acha que no shopping está tocando Love Hurts? Né? O amor sofre, o amor faz isso. Você acha que no shopping está tocando uma música triste da Whitney Houston? Você acha que no shopping está tocando, você está comprando uma blusa lá, uma camisa, está tocando lá, sem motivos vou vivendo por viver? Não, né? Está tocando uma guitarrinha animada, alguma coisa em inglês que você nem entende, e coisa e tal, e está no ritmo, e a pessoa vai lá, ou você acha que vai ter uma camisa numa pessoa com um corpo que não é considerado um corpo que ia ficar legal, aquela camisa que os botões vão ficar assim, né, no manequim, um negócio estranho, uma barriguinha de Kombi, não ia ficar legal. Não, né? Eles vão explorar os teus sentimentos. Você pensa, com essa camisa eu vou ficar mais legal, essa camisa vai abrir portas para mim, mas eu já tenho bastante camisa. Você sai de lá com a camisa, você chega em casa e pensa, puxa, agora eu tenho que pagar o cartão de crédito, eu estou com essa camisa, eu usei ela 2 vezes, uma vez na vida, e agora que eu vi que ela fica assim em mim, nem é tão legal. No shopping parecia tão legal aquele amarelo, agora está tão ridículo aquele amarelo, está tão exposto, está tão estranho. O marketing faz isso. Tinha um comercial de um refrigerante, que um cara chegava, tinha de um homem e tinha de uma mulher, né? Ele chegava e ele colocava assim, descarregando aquele refrigerante, suado, e ele pegava, abria aquele refrigerante e começava a virar aquele negócio, ele suando, o refrigerante suando e tudo assim. O pessoal enchia a boca, a mulherada enchia a boca. Mas tinha um também de uma mulher que ela chegava, era Cindy Crawford, né, dos anos 90, chegava, abria um refrigerante, a concorrência fez isso com outro refrigerante, abria e começava a tomar. Num dia de calor, eu estou falando para você sobre água, você já está lombriguento aí, mas imagina com toda uma situação. Por quê? São sentimentos que são explorados. Watchman, num dos seus livros, ele diz algo interessante, que o inimigo número 1 do cristão são os sentimentos. Então, meu irmão, cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você escuta, porque vai definir muito os teus sentimentos, muito mesmo, sobre os teus sentimentos, e você não vai conseguir viver.
Quando você deprime, é sinal de que você está com o foco na direção errada. Cuidado. Sexto ponto. Presta bem atenção no que eu vou falar. Uma semente incomum cria uma colheita incomum. Tudo que você faz por uma outra pessoa é uma semente. O tempo é uma semente. A paixão é uma semente. O dinheiro é uma semente. Deus tinha um filho. Deus queria uma família. Então Ele plantou Jesus e resgatou uma família. Você e eu somos uma coletânea de sementes que estão caminhando na terra. A misericórdia é uma semente. O perdão é uma semente. Você está dando cobertura a uma pessoa para que ela não caia. Isso é uma semente. Quando você planta, deve abraçar a esperança naquilo que você semeou. Há alguma coisa na sua mão que é a chave mestre para o seu futuro. Meu irmão, não ignore pequenas chaves, elas abrem grandes portas. Há alguns anos atrás, eu acho que há uns 15 anos atrás, talvez nem tudo isso, eu lembro que um pastor falou como pastor, por que você não abre espaço para serviço comunitário na igreja? Eu falei, tá aí, vou abrir espaço. Falei com o juiz, e aquelas pessoas que acabaram batendo o carro bêbado, réu primário de uma coisa ou outra, ia parar na igreja para fazer serviço comunitário, uma lâmpada, uma limpeza, alguma coisa assim. Mas o objetivo meu era outro, era ajudar essa pessoa. Todos que foram parar com a gente aceitaram a Jesus. E são muitas situações confusas. Teve um rapaz que morava em Faxinal, ele trabalhou de pedreiro. E o homem para que ele trabalhou não pagava ele, não pagava. E ele falou, então me dá alguma coisa tua aí, rapaz, já que você não me paga. Tu vim aqui quantas vezes? O rapaz falou, leva esse bezerro aí. E ele levou o bezerro. Quando ele está carneando o bezerro, chega a polícia com o cara, e o cara falou, ele roubou o bezerro. Tá pouco? 10 dias preso, 900 horas de serviço comunitário. E a gente começou a ajudar pessoas nas casas, a reformar casas, a ajudar situações. Mas teve um homem que eu ajudei ele, não sabia nada dele, ajudei, ele tinha um problema no braço, uma platina, não é isso? Ele não podia fazer serviço pesado, mas ele estava lá disposto. E de repente esse homem um dia chegou com a caminhonetona, outro dia chegou com um carrão. Passou um tempo, ele já tinha terminado os horários dele. Ele me ligou e falou, pastor, eu comprei 21 alqueires de terra. Eu ouvi o trabalho que o senhor fez com comunidades terapêuticas, ajudando pessoas voluntariamente. Eu vi o trabalho que você faz. Olha, é o seguinte, pastor, eu estou ofertando na sua vida, estou ofertando para você um alqueire de terra. É 24.200 metros quadrados, né? Um alqueire de terra. Estou ofertando. Fui lá ver o terreno. Quando cheguei, ele tinha plantado milho, era um terreno tanto plano, chegava numa altura, o terreno caía assim, tinha uma vista bonita. 54 quilômetros daqui. Beleza, um terreno, que benção. Ele falou, pastor, você faz o que você quiser. Se você quiser ir morar lá, se você quiser fazer uma casa de recuperação, se você quiser vender, você faz o que você quiser. Era um condomínio de chácaras assim. Legal, maravilha. O que eu vou fazer com isso? Fiquei um tempo com aquilo de lá. Liguei para o pastor de uma comunidade terapêutica, o pastor Beethoven. Pastor, o senhor quer metade desse terreno para o senhor fazer uma casa de recuperação? Ah, pastor, a gente paga aluguel aqui, lá distante, aqui está tudo encaixado, veja bem. Eu falei, então tá bom. Falei com outro pastor, a mesma coisa. Falei com 3 pastores, falei, então é de Deus. Não quer, não quer. Pensei comigo. O Jefferson sempre falava que ele tinha o discurso que queria ter uma chácara. Falei com o Jefferson, quer metade daquilo lá para você? Quero. Fomos lá e fizemos de papel passado. 12.100 metros para mim e 12.100 metros para ele. Beleza. Passou 3 anos, ninguém mexeu em nada. Mato alto. Cheguei para o Jefferson. Ô Jefferson, é o seguinte, cara. Eu vou ofertar a minha parte integral para a igreja. Você quer ofertar a tua também? Ele, quero. Foi ofertado inteiro para a igreja. Foi o que a gente conseguiu quitar o terreno aqui da igreja. Não ignore as pequenas chaves. Pode parecer para você, o cara que vem trabalhar aqui é um bandido. Não era. Foi uma situação que aconteceu na vida dele, um momento da vida dele, que não define ele. Pequenas chaves. Eu ajudei, eu não fiz por interesse. Lá na frente, ele deu um alqueire de terra. E foi o que foi quitado esse terreno
depois de um tempo. Pequenas chaves, crianças que você faz algo, pessoas que você às vezes nem sabe, está beneficiando. Situações desse tipo, uma semente em comum, ela cria uma colheita em comum. Incomum. Então, meu irmão, minha irmã, eu sempre digo isso, não é o valor financeiro, é o sacrifício pessoal. R$1.000 para um irmão aqui é muito dinheiro. R$1.000 para outro não é nada, mas é o sacrifício pessoal. Quando Davi foi oferecer uma oferta para o Senhor, ele foi comprar o terreno para oferecer o sacrifício, que era um gigante, porque ele era rei. O dono do terreno falou: não, de maneira alguma eu vou cobrar alguma coisa do meu rei. Rei, o senhor pode pegar isso aí para o senhor. O que o rei falou para ele? De forma alguma eu vou ofertar algo para Deus que não me custe nada. Saiu até uma música disso aí. Não te ofertarei sacrifício que a mim não custa em nada. E aí ele desenvolve a respeito disso. Meu irmão, seja dizimista, seja ofertante na casa de Deus. Não rejeite as pequenas chaves. Quando você planta, deve abraçar a sua esperança naquilo que você semeou, de algo que Deus já te deu. Só que algo que vai crescer, vai desenvolver, tem a colheita. Moisés disse uma vez: eu não falo muito bem. Não fala muito bem. Deus disse: o que você tem na tua mão? E ele falou: eu tenho um cajado. Use esse cajado. Davi disse: eu não tenho armadura. Deus disse: o que você tem na tua mão? Eu tenho essa funda aí, tipo um estilingue quase. A viúva disse: eu só tenho um bocadinho só de farinha, um pouquinho de azeite. Deus disse para ela: isso é suficiente para eu criar aquilo que você precisa. Nunca haverá um dia que você não tenha semente. Nunca haverá um dia que eu e você não tenhamos semente. Nunca haverá um dia. Há algo que você tem em suas mãos que é a chave para o seu futuro, a chave que abre grandes portas para o teu futuro. Deus te deu um dom, Deus te deu uma vocação, Deus te deu uma missão. Amém? 7º ponto. Presta bem atenção no que eu vou falar para você, porque esse é o último ponto. Presta bem atenção. Eu comecei falando hoje aqui sobre milagre, não é? Talvez você está pedindo um milagre para Deus. Talvez você está pedindo uma porta aberta para Deus. Talvez você está pedindo algo que é humanamente impossível. Mas, o 7º ponto que eu coloquei aqui: as instruções que você segue determinam o futuro que você aguarda. Quando você pede para Deus o milagre, Deus te dá uma instrução. Nós queremos que os muros de Jericó caiam. Caminhe 7 vezes ao redor. E no último, grite, berre. Interessante isso, né? O homem cego: Senhor, eu quero ver. Então vai lá e lave os teus olhos. Lave 2 vezes se precisar. Lave quantas vezes for preciso. Não é? Então, quando você pede para Deus o milagre, Deus te dá uma instrução. Como é que foi que aconteceu com Ana? O ventre dela era seco. Ela foi e ela falou: Senhor, se o Senhor me der um filho homem, quando ele for desmamado, eu vou entregar na tua casa, para ele servir no teu templo. Todo ano ela ia visitá-la. Não abandonou ele não, todo ano ela levava uma estola sacerdotal nova para ele. Sabia que ele estava bem cuidado, mas ele se tornou um nazireu, um consagrado a Deus. Então, isso ela quer vender, ela quer conquistar, ele quer vender, ele quer conquistar, ele tem projetos, mas não tem semente, e aí só tem desejo. E às vezes você pensa: não, devolverei meu dízimo, não, farei tal coisa. Mas Deus está falando que quer abrir a sua madre, o seu ventre, porque Ele quer abençoar você com uma semente em comum e um resultado em comum. Escute o que eu estou falando, pelo amor de Deus. Escute. Você sabe qual que é a diferença do valor dos cachorros ou não? É interessante isso, né? E a hora que eu estava aqui na frente da igreja, estava conversando com a irmã Aurora, e de repente apareceu Border Collie, não é? É considerado um dos cachorros mais inteligentes do mundo. E esses dias eu ouvi o cachorro mais caro do mundo, era um Border Collie. Ele consegue obedecer de pronto 200 instruções, com simples palavras. 200 instruções, e isso determina
o valor financeiro desse cachorro. Então, meu irmão, entenda o que eu estou falando. O valor do que você quer na tua vida, ele vai ser determinado pelas instruções que você escuta, decide obedecer. Então, meu irmão, escute o que eu estou falando, porque isso é muito sério. Você tem que governar melhor a sua vida. Como assim, pastor? Aquilo que foi confiado a você. Se você adquirir sabedoria, você vai entender o valor dessas sementes que carrega na tua mão. Vai entender sobre as pessoas e trabalhos que tem que honrar. Será feliz e estará ligado com aquilo que vale a pena. Eu tinha 16 anos quando eu li o Novo Testamento, e era de uma Bíblia antiga, que era de uma tia minha que já faleceu, e era uma linguagem muito antiga. Era uma Bíblia de 1967, se eu não estou enganado, mas a edição dela era bem mais antiga. E eu tenho essa Bíblia até hoje ali, fiz uma capa. A linguagem dela era bem difícil, então eu lia ela com o dicionário do lado, e era só o Novo Testamento. E quando eu cheguei na carta de Tiago, que era meio irmão de Jesus, eu vi algo que eu pedi para Deus com 16 anos. Tiago 1, versículos 5 e 6. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que em todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Peça sabedoria para Deus. Peça sabedoria para Deus. Senão você vai ficar caindo nesses contos aí de pessoas que enriquecem em cima de pessoas que eles criam esperança apenas. Mas na verdade eles estão vendendo só os seus. E você está quebrado, ainda vai comprar o produto. Cuidado com isso. Cuidado. Então, meu irmão, tenha sabedoria mediante a missão que Deus colocou na tua vida. Sabedoria. Não se retarde para as coisas de Deus. Não se retarde com as tuas escolhas, com as tuas sementes. Não se retarde nos teus propósitos. Porque uma das coisas mais caras na vida é a procrastinação. Não deixe Satanás intimidar você pelo teu passado. Tenha coragem. Tenha coragem. Tenha coragem de ter uma semente em comum. E terá um resultado em comum na tua vida. Qual que é o teu principal problema então? Sabedoria. 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 E o que Salomão escreve no capítulo 4? Exatamente sobre isso. Busque sabedoria na área em que você está precisando. Busque referências. Busque, meu irmão. Você tem um motivo de nascimento. Não esqueça disso. Eu quero orar por você. Mas eu não quero que você fique de pé agora. Eu quero que você fique sentado mesmo. Eu quero que você junte as tuas mãos. Eu quero que você feche os teus olhos nesse momento. Isso. Feche os teus olhos nesse momento. E eu quero que você olhe para a profundeza da tua vida agora. Você está sofrendo por algo. Tem alguma situação que causa ansiedade em você? Alguma raiz? Alguma situação que está desgastando você? O que está acontecendo que está te intimidando? Seja o que for. E talvez você não conseguiu resolver ainda, por isso está tão abatido. Algo que parece que você não consegue alcançar. Algo que passou e você está dominado por sentimentos ruins. Mas eu vou orar junto com você. E você vai pedir para Deus sabedoria para você vencer isso. Você vai pedir para Deus sabedoria para você avançar nessas áreas que você tanto deseja e precisa, porque o tempo está passando. Eu vou orar. Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor conhece a sua igreja e o Senhor sabe de todos esses que estão me ouvindo também através da transmissão. Eu quero pedir ao Senhor, por favor, Pai, sobre a semente em comum, sobre a sabedoria, sobre a instrução. Coloca alguém nessa vida para ajudar essa pessoa. Coloca alguém, coloca uma instrução, coloca algo dentro, Pai, da mente deste homem, desta mulher. Algo que desvende, algo, meu Pai, que cause, algo como aconteceu, meu Deus, com tantos homens e mulheres da Bíblia, e que por tantas vezes já aconteceu aqui.
Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor a graça suficiente, porque na tua palavra aqui está escrito: se alguém precisa de sabedoria, peço ao Senhor que dá deliberadamente. Então, com grande graça, nós pedimos essa sabedoria do Senhor, esse poder do Senhor, pedimos essa capacidade, Pai, pedimos ao Senhor essa Sofia, que o Senhor derrame em tudo isso com grande poder, Pai, grande poder, grande manifestação, e que essa pessoa, a partir deste momento, passe para a próxima fase da sua vida, através dessa semente de fé, desse comportamento, dessa postura, meu Deus, incomum, porque o Senhor é o dono do ouro, o Senhor é o dono da prata, o Senhor é o dono da saúde, o Senhor é o dono da família, o Senhor é o dono do ministério, o Senhor é o dono, meu Deus, da eternidade. Não há limite para o seu poder, e a tua palavra diz, Pai, que não há limite para aquilo que quisermos fazer, porque se estivermos o Senhor em nós, podemos pedir qualquer coisa no teu nome, Pai. Então dá essa graça em nome de Jesus, porque o Senhor pode fazer milagre, o Senhor pode fazer milagre, o Senhor pode reconstruir, o Senhor pode libertar, o Senhor pode fazer muito melhor do que antes. Assim é a nossa oração, e assim nós ligamos aos céus em nome de Jesus, e todos digam amém. Graças a Deus, porque Ele é fiel nas nossas vidas. Amém? Tenha sabedoria. Se você precisa de sabedoria em alguma área, você vai precisar buscar. Mas escute, sabedoria você vai buscar um livro de princípios, que é Bíblia. Eu quero saber de algo, então um princípio, eu vou numa cartomante. Não, isso não é sabedoria. Isso vai confundir você mais, isso vai prender você mais, pode ter certeza. Amém, povo de Deus? Que Deus abençoe a sua vida, e que seja um passo de verdadeiras mudanças significativas.